Cura divina. Por que eu escolhi esse assunto? Nós estamos no meio de uma pandemia e no meio desse processo pandêmico a gente também tem visto aqui, até no nosso grupo, muitos pedidos de oração por cura, né? Nós temos tido inúmeros pedidos, sempre temos pedidos para que a gente esteja orando para aqueles que estão enfermos. Então, a gente acredita nisso. E nós vamos fazer e seguir esse molde que estamos fazendo desde que a gente conversou. A gente vai fazer até 7h40, e aí depois de 7h40 a gente vai abrir para a gente poder estar tirando algumas dúvidas e fazendo algumas perguntas. Eu mandei para vocês um pequeno apanhado, né, do que a gente vai estar falando. Eu espero que vocês tenham recebido. Não sei se todos receberam, eu mandei para o e-mail de todos vocês aí, para que vocês tenham aí uma direção, para que vocês possam ler, para que a gente possa estar seguindo esse roteiro. Então, nós vamos introduzir o assunto, né, essa questão da causa das enfermidades. Da onde provém as enfermidades? Por que existem as enfermidades? Então, nós podemos dizer, né, que as doenças e enfermidades, assim como a morte física, elas surgiram como resultado da queda do homem. É uma consequência do pecado. Sem dúvida nenhuma, antes do pecado, o homem era perfeito, não havia limitação, não havia dano, não havia enfermidade, não havia nada que o afetasse nesse sentido. Então, nós podemos dizer, com certeza, biblicamente falando, que a causa das doenças são realmente a responsabilidade e consequência da queda. A desobediência do homem a Deus traz esse peso de enfermidade sobre a humanidade, sobre o próprio homem. Ou seja, a cada transgressão dos mandamentos do Senhor, nós vemos aumentar este peso e essa culpa e essa consequência sobre a natureza do homem e sobre a vida do homem. Então, nós podemos dizer o seguinte, que assim como o pecado ele transgride a lei de Deus, este pecado também leva a uma violação da lei natural do Criador. Aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus deixou como uma forma natural, aquilo que deveria ser o natural entre nós, o pecado ele não só afeta o espiritual, mas ele atinge também aquilo que é a lei natural, as coisas físicas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a lei de Deus ele governa tanto o espiritual como o físico, como o material. E o pecado ele atingiu tudo. Ele atingiu tanto o espiritual como atingiu também aquilo que é natural, aquilo que é a lei física. Por exemplo, vocês já viram alguém ficar doente de tanta raiva? A pessoa nutre tanta raiva que chega a ficar doente. Isso acontece, né? Olha, ódio, inveja, imoralidade, desobediência, não importa qual seja o pecado atinge o caráter de Deus. Ele atinge o caráter de Deus. E, ao mesmo tempo, este pecado traz consequência para o físico, para o material. Ou seja, ele traz uma desarmonia na estrutura humana. Ele afeta o corpo humano. Ele afeta corpo, alma e espírito. Só para deixar claro, vocês já perceberam, quando eu falo corpo, alma e espírito, que eu sou o que nós chamamos na teologia de tricotômico. Você tem duas linhas teológicas para a formação do homem. Você tem a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia acredita que o homem ele é formado de corpo e alma. E alma e espírito são a mesma coisa. O tricotômico ele acredita que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Eu acredito nisso, né? Eu defendo a ideia de que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Corpo é essa parte física. Alma é quem nós somos. Alma é a minha personalidade.
A alma que pecar, essa morrerá. Agora, a Bíblia fala que o espírito que Deus deu, este voltará a ele. O espírito é aquilo que Deus colocou no homem que o liga a Deus. Que o liga a Deus. A Bíblia fala em Efésios, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. O que é que está morto? A alma? Não, o espírito. O espírito. O homem, ele morre espiritualmente e ele morreu espiritualmente quando ele pecou. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Adão e Eva comeram da árvore? Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles morreram? Fisicamente, não. E nem na alma, porque eles não deixaram nem foram afastados definitivamente de Deus ou foram lançados. Não. Eles morreram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. Então, nós acreditamos, eu acredito que nós somos formados por corpo, que é a parte física, a alma, que é quem eu sou, que são os meus gostos, que são as minhas emoções. A alma, ela vai permanecer viva também no céu. É por isso que Elcio vai ser Elcio em todo o tempo. Irmãos, lá no céu, eu não vou ser um Elcio, né, com aquela cara do tipo... Oh, oh. Não, irmãos. No céu vai ser esse Elcio aqui, com essa personalidade, com esse jeito. Você entende? Porque essa é a minha alma. É o que eu gosto. A alma está relacionada, né, às minhas emoções, ao meu gosto, o que eu gosto de comer, a sabedoria para escolher o time que eu torço. Eu torço pelo Fluminense, o melhor time do mundo. Então, quer dizer, eu sei, Thelma, eu sei que você está aí quase, né, quase se convertendo. Então, a gente tem isso na alma. E o espírito, o que é? O espírito é aquilo que me leva, que me liga a Deus, que me faz sentir a necessidade de buscar a Deus. É o vazio que existe dentro do homem enquanto ele não se relaciona com Deus, né? É por isso que a Bíblia fala que o Espírito de Deus fala ao meu espírito. Qual o espírito? O espírito que ele colocou dentro de nós. E é por isso também que a Bíblia fala que o espírito volta, o espírito que Deus deu. Quando nós morremos, o espírito volta para Deus, não a alma, o espírito. O espírito volta para Deus. Então, é nisso que eu creio, e vocês vão ver, então, toda essa questão que nós defendemos e que nós vamos mostrar aqui sobre a questão da enfermidade, abordando sempre esse lado tricotômico, sempre abordando esse lado tricotômico. Olha só, o pecado, ele atingiu o homem de uma forma tão grande, e ele agride a Deus e ele também agride o homem na sua forma física. Isaías 3:9 diz assim: ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ou seja, o profeta, ele diz o seguinte, que o povo, por transgredir a lei de Deus, eles estavam fazendo mal para eles mesmos. Fazendo mal em que sentido? Fazendo mal para a sua alma, fazendo mal para quem eles eram. Ou seja, o pecado, ele não só nos afasta de Deus, ele prejudica a quem nós somos. Em Provérbios 3, 7, 8, diz o seguinte, olha que interessante esse versículo. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, o escritor de Provérbios aqui está dizendo o seguinte, que quando você para de praticar o mal ou o pecado, isso vai redundar em saúde para o seu corpo. Os seus ossos e o seu corpo, você vai se sentir melhor, você vai se sentir fortalecido também fisicamente. Não é só espiritualmente. Não é só espiritualmente. Você vai sentir-se também saudável, melhor. Como? Também fisicamente, não só espiritualmente. Então, é muito interessante quando a gente assunto. E quando nós abordamos esse assunto de um ângulo diferente, pensando na questão espiritual, nós entendemos que o ser humano ele foi criado para viver em comunhão com Deus, não foi? A ideia de Deus não é que o homem pecasse.
a ideia de Deus, Deus criou o homem para ter uma comunhão plena e perfeita com ele. Por favor, irmãos, não quero entrar aqui no mérito. Deus sabia que a gente ia pecar? Claro que sabia. Ele é Deus, né? Não é isso que eu estou querendo falar. Mas ele criou o homem para ter comunhão com ele, né? Ele não criou o homem para o pecado, ele criou o homem para ter comunhão com ele. Então, nós podemos entender o seguinte, que quanto mais nós nos afastamos de Deus, isso é uma violência maior contra a natureza para a qual nós somos criados. É por isso que na Bíblia tem um termo chamado degeneração. Já ouviram falar sobre isso? Elisângela até lembrou aqui, lembra que eu estava aqui pensando, ai, gente, como é que é? Um abismo chama outro abismo. Ninguém começa, irmão, geralmente, você vai ver, né, ninguém começa roubando num banco com uma arma na mão. Não. Geralmente ele começa com pequenos furtos em casa, da vizinhança. São coisas assim. A pessoa ela começa a praticar o pecado e o pecado vai entrando no coração dela. Olha só, vou dar um exemplo disso. Uma pessoa que adultera, o adultério, vamos falar do adultério. Uma pessoa que adultera é o seguinte: eu estou andando na rua, de repente esbarro numa mulher, daqui a pouco acordo, como se eu acordasse, estava num motel com ela. Nossa! Meu pai, o que eu vim fazer neste lugar? Aí alguns falam assim, o diabo é sujo, me deu uma rasteira. Diabo. A culpa é do diabo de eu estar no motel com uma mulher. A ideia é o seguinte, uma pessoa virar e falar assim, nossa, eu nunca pensei em trair a minha esposa. Eu não sei como é que eu vim parar neste motel. Mentira. Mentira. Ninguém peca sem maquinar antes, sem alimentar antes. Antes, amados, de eu usar o meu corpo como instrumentalidade do pecado, este pecado primeiro domina a minha mente, o meu coração. É por isso que Eclesiastes diz o seguinte, em Provérbios diz, agora Eclesiastes Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entende? A gente tem que guardar o coração. Por quê? Porque é dele que procede as fontes da vida. É do interior do homem que vêm os maus desígnios, roubo, adultério, homicídio, né? Por exemplo, eu não estou aqui assim, sabe, calmo, sereno, amoroso, tranquilo, e de repente o marciano chega aqui na minha casa e fala uma palavra que me ofende, eu pego uma arma e pá, dou 10 tiros no marciano. Aí falo, nossa, não, irmãos. A gente alimenta aquilo no coração. Esse ódio, esse sentimento, esse rancor, essa raiva, algo que eu faço está ali dentro. Eu lembro sempre de uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás, que eu gosto muito. É o seguinte, você tem um armário na cozinha. Você tem um armário na cozinha. De repente, você abre o armário. Aí, quando você abre o armário, você vê um rato lá dentro. A pergunta é o seguinte, foi o fato de você ter aberto rápido a porta que fez aparecer o rato ou o fato de você ter aberto rápido a porta que não deu tempo do rato se esconder? O que fez com que você visse o rato? Com certeza é a segunda opção, não é? Não é eu abrir a porta rápido que faz o rato aparecer. Eu abrir a porta rápido é porque eu pego de surpresa o rato e não dá tempo dele se esconder. É assim que nós somos, amados. Às vezes nós justificamos as nossas atitudes intempestivas, as nossas palavras, a nossa reação, o nosso comportamento, falando, isso é uma reação, o que a pessoa fez. Na verdade, amados, aquilo só mostrou o rato que está dentro da gente. Aquilo só fez com que a porta abrisse tão rápido e revelasse o rato que existe dentro da gente. E não que fizesse aparecer o rato. Aquele rato estava ali. É que não deu tempo de eu escondê-lo. Entendem isso? Não deu tempo de eu escondê-lo. Então, é exatamente isso que nós estamos querendo dizer aqui sobre essa questão da degeneração. Olha só, a gente não começa de uma vez só. Isso vai caminhando, vai caminhando. Ninguém começa num pecado grande de uma vez. Ele começa devagarzinho. Um abismo chama outro abismo.
Um abismo chama outro abismo. Salomão não começou adorando outros deuses. Ele começou primeiro tendo várias mulheres que não deveria ter. Primeiro ele teve um monte de esposas que não deveria ter. Depois ele começou a casar com mulheres que ele não poderia se casar porque eram mulheres pagãs. Por fim, essas mulheres levaram ele ao quê? À idolatria. Estão entendendo o que eu quero dizer? Um pecado chama outro pecado. Isso que a gente chama de degeneração. Olha, quanto mais um homem vive no pecado e caminha no pecado, mais ele vai perdendo essa semelhança que ele tem de Deus. Ele vai se degenerando. É por isso que Deus, a obra de Cristo é uma obra de regeneração. O que é regenerar? É nos tornar novamente a imagem de Cristo. É nos tornar novamente a imagem na qual nós fomos criados. Lá no Gênesis fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fomos criados desse jeito. O pecado nos faz o quê? Perder essa imagem. Nós vamos degenerando. E quanto mais caminhamos no pecado, mais degenerados ficamos. E lembra que eu falei sobre muitos açoites, menos açoites, mais pecadores, menos pecadores? Todos são pecados, mas algumas pessoas se afastam mais e se tornam o quê? Mais afastadas de Deus cada vez mais. Entendem isso? Então, o processo da regeneração é o quê? É a reconstrução da imagem de Deus em nós. É por isso que essa regeneração e essa reconstrução não é algo imediato. Nós nos convertemos. Somos novas criaturas? Somos agora e temos comunhão com Deus? Temos. Mas nós vamos sendo regenerados. Nós vamos sendo reconstruídos no nosso caráter, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nós vamos sendo reconstruídos. Por que eu estou falando isso, mostrando isso? Porque é exatamente isso. O afastamento de Deus, quanto mais nos afastamos de Deus, mais isso se torna uma violência contra a natureza para a qual nós somos criados. Ou seja, a separação de Deus ele vai ser sempre uma consequência degenerativa em toda a estrutura humana. O afastamento de Deus traz uma experiência degenerativa em toda a existência do homem. Morte, doença, enfermidades. Tudo isso nós podemos ver como um castigo do pecado. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós também podemos ver como sendo um resultado inevitável do quê? Da separação de Deus. É um castigo? É. Mas é um resultado. É o resultado do quê? Da separação de Deus. Nós, às vezes, ficamos olhando e pensamos o seguinte, eu já vi muita gente falar, por que nós temos tantas enfermidades hoje? Por que nós temos tantas doenças incuráveis, pandemias e etc.? Resultado deste afastamento maior de Deus. Nós estamos colhendo fruto cada vez maior deste afastamento de Deus. Por quê? Porque a separação de Deus nos separa da fonte da vida. Deus não somente criou o mundo existente, criou a vida, ele também é chamado na Bíblia de o preservador da vida, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder e pela palavra do seu poder. Olha o que diz 1 Timóteo 6,13. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhes recomendo. Aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que Deus é aquele que dá vida a tudo. E em Hebreus 1,3 diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Ou seja, quando nós pecamos e nós nos afastamos dessa fonte de vida, nós estamos deixando de ser sustentado por este Deus. Então, consequentemente,
nós, como homens, vamos colher o quê? Resultados também fisicamente, também emocionalmente, também espiritualmente. Então, nós podemos ver essa questão. Então, olha, nós podemos dizer que enfermidades, portanto, então, devem ser vistas como resultados das transgressões das leis divinas, escrita em todo o universo material. Esse é o resultado. Então, qual é a origem da enfermidade? São as transgressões às leis divinas e, consequentemente, a separação de Deus. A separação de Deus. Quer ver uma coisa? Como é que entrou a morte na vida do homem? Ela não entrou como resultado da desobediência de Adão e Eva? Está lá em Gênesis 2,17. Olha, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, eles comeram e morreram. Primeiro, eles morreram espiritualmente, mas a Bíblia não diz que eles só morreram espiritualmente. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículos 22 e 23. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Ou seja, a mortalidade se tornou um fato na vida do homem quando ele perdeu acesso ao quê? Ele perdeu o acesso direto à árvore da vida. Deus falou, para que você não viva eternamente, então você vai ser expulso do jardim do Éden para que você não coma da árvore da vida. E o detalhe é que essa da árvore da vida é um símbolo de Cristo, viu? Ela traz a figura de linguagem, é um símbolo de Cristo. É um símbolo de Cristo porque Adão gozou disso, ele gozou dessa vida quando tinha comunhão plena com Deus, quando tinha comunhão plena com Deus. Alimentar-se da árvore da vida simboliza ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. E foi isso, e é isso que Cristo faz conosco. Por isso que Jesus ele falou o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E é por isso que a gente lê lá em Apocalipse que nós vamos comer da árvore da vida. Lembra disso que a gente lá em Apocalipse fala? Nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Quem é essa árvore da vida? Quem é a vida para nós? Cristo Jesus. Ele representa essa árvore da vida para todos nós. Então, a falta de acesso a Deus resulta, então, no quê? Na morte, na corruptibilidade do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, quando nós não temos acesso a Deus, quando nós estamos afastados de Deus, o meu corpo sofre. Meu corpo, que era perfeito, agora já não é mais perfeito. Ele agora se torna um corpo mortal, sujeito a penalidades, a doenças, a peso, a cansaço, a um monte de coisa. A minha alma sofre. A minha alma sofre. As minhas emoções já não são mais as mesmas. O meu coração já não é mais o mesmo. Eu já não sou mais aquele ser estável que deveria ser. Eu sou impelido agora por qualquer coisa. A Bíblia fala, né, que a gente é agitado de um lado e para o outro e a gente fica assim. O meu espírito também não é mais o mesmo. Por quê? Porque sem a presença de Deus, eu estou morto espiritualmente. Então, olha só, nós estamos falando que o afastamento de Deus causa problemas no corpo, alma e espírito. E nós, quando falarmos de enfermidades, nós vamos ver que as enfermidades elas estão concentradas. Existe a enfermidade do corpo, existe a enfermidade da alma e existe a enfermidade do espírito. É interessante isso. Nós vamos ver essas três ações, esses três níveis de enfermidade. Enfermidade no corpo, enfermidade na alma e enfermidade no espírito. Quando nós falamos teologicamente sobre corpo, alma e espírito, ficou fácil aqui eu distinguir, né? Falar, ó,
O corpo é isso, alma é isso, espírito é aquilo. Então, teologicamente, vamos falar, fica fácil a gente distinguir corpo, alma e espírito. Mas na vida prática, quando nós falamos na vida prática, fica muito complicado a gente dividir o ser humano assim. Apesar de sua tricotomia, apesar de sermos tricotômicos, nós vamos ver que nós somos um todo, uma unidade. Nós somos uma unidade. E com isso, o que é que nós vamos ver? Vamos ver que o pecado ele não fica, então, isolado apenas em um determinado setor das nossas vidas. O pecado e a consequência desse pecado, ele não vai ficar apenas em um setor, por exemplo, só no corpo. Ah, não, só o corpo é afetado pela doença, pelo pecado, e a alma e o espírito não. Não, só a alma é afetada, o corpo e o espírito não. Só o espírito é afetado, a alma e o corpo. Não. O pecado atinge o homem por completo. Atinge o homem por completo. Nós conseguimos distinguir isso, essas três partes, teologicamente. Mas quando nós falamos da vida, por exemplo, você está aí. Você é corpo, alma e espírito. Ah, você é só corpo. Não, você é alma. Não, você é espírito. Você é um só. Você é uma unidade disso. E é aí que entra a complexidade de entendermos e de lidarmos com as enfermidades. Em que momento eu tenho a enfermidade do corpo, a enfermidade da alma, a enfermidade do espírito? Como que eu vou diagnosticar isso? Como que eu vou saber disso? Como é que eu vou lidar com isso? Está vendo como a coisa é mais... quando você começa a pensar dessa forma, você vê que é mais complicado do que a gente imagina. Né? Por quê? Porque existe uma interação, amados, em todas as faculdades do homem. Alma, espírito, mente, emoções, consciência, corpo e assim por diante. O pecado afetou tudo, toda a totalidade do homem. Não existe nada em mim que não tenha sido afetado pelo pecado, irmãos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode ver isso. A gente vê, olha, a Bíblia fala assim, quer ver? O nosso corpo é o mesmo por causa do pecado? Claro que não. A gente morre, a gente fica doente, a gente fica velho. Né? Está lá no Salmo. Ai, chegando a 80, né? A 70, 80 anos, maravilha. O que passa disso é enfado e canseira. Não é isso que diz o salmista no Salmo 90? Moisés escreveu sobre isso, falando, né, que a nossa vida é breve e que a gente cansa e que nosso corpo sente, e ele vem falando sobre isso. Então, irmãos, o nosso corpo não é mais o mesmo. A nossa alma é a mesma? Claro que não. A nossa alma não é mais a mesma, irmãos. Olha, a gente acorda feliz, fica triste no meio do caminho, fica com raiva uma hora depois volta a ficar alegre, totalmente instável, não é? A gente ama, odeia. A gente quer abraçar, quer enforcar. Amados, nós somos sujeitos, a nossa alma virou o quê? A nossa alma também foi afetada pelo pecado. Os nossos desejos, a nossa consciência. Há quem diga o seguinte, a consciência é um guia moral perfeito? Não, não é. Não sem Cristo. Sabiam disso? Que a consciência não é um guia moral perfeito sem a ação do Espírito? Quando a gente vê, irmãos, vamos falar aqui, que a gente está falando de eleição, quando a gente vê esses políticos ladrões que roubam milhões, roubam da saúde. O dinheiro que era para ser usado no coronavírus, não usaram. O dinheiro que era para construir um hospital, não usaram. Eles não roubam isso? Vocês lembram da máfia das ambulâncias no Brasil? Eu lembro há uns anos atrás. O dinheiro que foi dado para comprar ambulância. O povo roubou tudo. E você olha para esse cara e você pergunta, como é que um cara desse dorme? Dorme tranquilo, a consciência dele não pesa. Sabe por quê? Porque a consciência dele está cauterizada pelo pecado. A consciência dele não dói. E ele fala, eu não sinto nada. Para ele, e realmente não sente. Dorme porque não tem consciência. Por quê? Porque a consciência se cauteriza com o pecado. Irmãos, nós vamos ter uma consciência real do nosso pecado, de quem nós somos, através do Espírito Santo em nós. Por quê?
porque tudo em nós foi afetado pelo pecado. Tudo em nós. E espiritualmente, claro que nós também não somos mais os mesmos. Nós somos débeis, nós somos fracos, nós não sabemos nem como orar, nós não sabemos nem como nos relacionar perfeitamente, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha o que a Bíblia fala. Se antigamente, se nós agora somos espirituais, nós devemos andar no Espírito. Nós temos que aprender a andar no Espírito e não mais satisfazer os desejos da carne. Não é isso que a Bíblia fala? Por quê? Porque o nosso espírito tem que ser o quê? Vivificado, fortalecido, alimentado. Por quê? Porque nós enfraquecemos espiritualmente. Como crentes, nós não podemos, mesmo como crentes no Senhor, enfraquecermos espiritualmente? Podemos. Ou seja, então nós vemos que o pecado ele atingiu tudo e nós estamos envoltos nessa situação. Então, irmãos, as doenças físicas muitas vezes são sintomas de males que vêm de outras fontes. Nós vamos entender isso. Nós vamos entender, amados, que a origem da doença em nosso corpo físico, às vezes, ele é resultado de problemas que não são somente físicos, são resultados de problemas emocionais e espirituais. Então, nós devemos estar atentos a isso. Sem lembrar e sem fugir ao fato de que Satanás também atua e ataca nessa área, tentando destruir, tentando afligir-nos fisicamente, atingir o nosso corpo. Irmãos, deu 19h40. Deixa eu parar aqui meu alarme. Vou abrir para perguntas, nós vamos continuar daqui em diante, tá bom? O assunto promete, né? Não dá para ser rápido, né, irmãos, um assunto desse. Então, nós vamos tratar e depois nós vamos falar, nós vamos seguir esse roteiro exatamente aqui, olha. Nós vamos falar sobre o ataque ao corpo físico, a necessidade da fé e a doença de origem emocional, a vida no espírito e a importância da pregação, porque aí fala sobre as doenças espirituais, tá certo? Então, nós vamos falar a nossa luta espiritual e o reino de Deus também. Nós vamos seguir esse roteiro para que a gente entenda. Então, deixa eu abrir aí para perguntas, comentários, já que nós estamos seguindo esse nosso novo roteiro. Alguém quer falar? É só abrir o microfone ou levantar a mãozinha e está franqueada a palavra, pergunta, algum comentário, alguma coisa que você queira acrescentar e nos ajudar nessa noite. Vamos lá. Pastor. Fala, Thelma. Só para entender. Então, okay. O senhor acha que todas as doenças ela tem origem do pecado? Sim. Não, veja bem, não, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a origem da enfermidade, a origem da doença na sua primazia, ela é consequência e, com certeza, ela nasceu por causa do pecado. Ela nasceu por causa do pecado, não que eu, por exemplo, eu não, tenho um isso, câncer. Não. Tenho um câncer. É não. por causa de um pecado que eu cometi. Não é isso. Entendi. Vamos deixar claro isso. O que nós estamos mostrando aqui é a origem da enfermidade. Da onde veio a questão da enfermidade sobre o homem? A enfermidade nasceu em consequência do pecado do homem. Entendi. Agora, isso não quer dizer que o fato de eu ter uma enfermidade hoje, nós vamos ver sobre isso, é pecado na minha vida. Algumas podem até ser. Nós vamos ver biblicamente que haviam enfermidades que eram pecado na vida dessa pessoa. Né? A Bíblia fala, a pessoa foi curada e Jesus virou assim, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Né? Agora, as pessoas muitas vezes vieram para ser curadas e Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. A palavra salvação no grego, ela tem o mesmo termo de cura. A palavra salvação, ela significa cura. E essa palavra cura no grego, ela representa cura para o homem total. É cura para a alma, cura para o espírito, cura para o físico. Por isso que Jesus muitas vezes fala para uma pessoa que foi curada, a tua fé te salvou. Né? Agora, não quer dizer, quando eu falo que a origem da enfermidade é o pecado,
eu não quero dizer que a origem das nossas doenças são pecado. Não é isso. Nós vamos ver que existem pecados, nós temos doenças que são biológicas. Agora, por que nós temos doenças que são biológicas? Consequência do pecado, do afastamento de Deus. Lembra que nós lemos aqui que nós, ao nos afastarmos de Deus, nos afastamos daquele que traz sustentação à vida. Então, todo mal que nós temos no mundo, não importa qual seja ele, é consequência do pecado? É consequência do pecado. Mas isso não quero, de maneira nenhuma, jamais afirmaria que toda enfermidade é resultado e fruto de pecado na vida de uma pessoa. Não, não. Então, você pode ter uma doença, por quê? Por causa do pecado que atingiu o homem por inteiro, nós fomos afastados de Deus e o pecado entrou, assim como a morte. Toda morte é consequência do pecado? Não é? O salário do pecado é a morte. Então, porque o homem pecou, a morte entrou no mundo. Porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo. Agora, não quer dizer que quando eu morro eu esteja em pecado, né? Mas a morte foi uma consequência do pecado, assim como a enfermidade é uma consequência do pecado, sim. Mas qual o pecado? Quando nós falamos da consequência da origem, aquele pecado lá de Adão que nos atinge hoje. Agora, não o sentido de enfermidade. Ficou claro, Thelma? Beleza. Fala, Hudson. Dentro do que a Thelma perguntou, a sua fala da origem, né, tem a ver com aquele ponto dos calvinistas, a depravação total do homem, e aí também pensando amplamente na natureza também? Olha, eu não estou aqui abordando essa questão, né, calvinista sobre a depravação total do homem. O que eu estou falando é o seguinte: nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia diz, que tudo aquilo que o homem tinha quando ele pecou foi afetado pelo pecado. Tudo que o homem tinha. Todas as faculdades e tudo aquilo que o homem tinha de perfeito, quando ele pecou, isso transgrediu a lei de Deus e o afastou de Deus. Então, ele foi o quê? Ele foi deturpado, ele foi moralmente afastado de Deus. E ele precisa ser restaurado nisso. Então, o pecado nos separa de Deus? Separa. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, o pecado, como o pecado, a origem de todo mal, começou aonde? No pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, isso não teria acontecido. Mas como eles pecaram, tudo em nós foi destruído. Como nós falamos aqui, mente, emoções, sentimentos, né, corpo, tudo foi afetado pelo pecado. Então, nós precisamos ser restaurados na sua totalidade no Senhor. Então, nesse sentido. Fala, Marciano. Fala. Eu gostei bastante que você falou da formação do corpo, que é corpo, alma, espírito, porque aconteceu 2 vezes comigo. Por exemplo, aqui mesmo em Minnesota, eu estava dormindo, eu vi literalmente o meu espírito saindo e eu me vi literalmente deitado. E no outro dia, quando eu acordei, eu entrei no banheiro, que aconteceu o fato comigo, eu lembrei que eu tinha me levantado, me visto deitado e voltado para a cama novamente. E a segunda vez, eu estava aqui no basement, não estava preocupado com minha família, eu estava com saudade, mas eu caí no sono e meu espírito se desprendeu e eu me via na cozinha da família, na minha família no Brasil, eu via todo mundo, mas eles não me viam. E eu lembro que você falou uma vez quando o seu corpo se manifesta, a sensação do seu corpo quando isso acontece. E eu realmente, meu corpo parecia que eu tinha corrido quilômetros de distância. Era muito cansaço quando esse espírito voltou para mim. Eu gostaria muito uma vez, talvez mais à frente, falar muito isso com você, que isso realmente tocou muito comigo nessas suas as vezes que aconteceram. Estou falando isso porque realmente faz muito sentido o que você está falando. A gente pode conversar sobre isso, sim, depois, com mais calma, de uma forma mais aprofundada nesse assunto, porque, por exemplo, quando Paulo tem a visão do terceiro céu, ele fala assim: eu não sei se em corpo ou fora de corpo, se em espírito, ou se dormindo ou não. Ele sabe que ele teve uma visão, ele sabe que ele foi levado a algum lugar. Então,
Eu não quero entrar no mérito dessa questão, né, de sair do corpo, voltar do corpo, não é isso, mas nós somos exatamente isso, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Mas sobre isso depois a gente pode conversar sim, e eu vou querer ouvir essa sua experiência com cuidado, com muito carinho. Joia. Vamos lá, mais alguém fala, Jaque? Rapidinho. Olha que interessante como o Espírito Santo ele fala realmente, né? Ontem e hoje eu estava estudando e em uma pregação que eu assisti ontem e uma que eu assisti hoje, o pastor falava exatamente sobre isso, o pregador, sobre corpo, alma e espírito. E uma coisa que me chamou bastante atenção também que ele me falou, que ele falou durante a pregação foi que a morte, ela não nos separa de Deus, a morte física, né? Mas o pecado, ele nos separa de Deus, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, né, morreu na cruz por nós para nos dar a vida e vida eterna. Mas o pecado, sim, ele nos separa de Deus. E é maravilhoso. Exato. A morte não nos separa. Ainda que morra, viverá. Né? Ainda que morra, viverá. Nós temos vida em Cristo. Então, agora, o pecado não. O pecado faz separação entre você e o vosso Deus. O que é morte? O que é morte? Gente, literalmente, a definição de morte, biblicamente falando, é separação de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus fala que ele é a vida, aquele que está em mim, a Bíblia fala lá em 1 João, aquele que tem o Filho tem a vida. Lembra que eu falei que ele é a árvore da vida, é um símbolo de Jesus Cristo? Né? A árvore da vida, ele é uma figura de Jesus Cristo. Então, quando nós temos Cristo, nós temos a vida. O que é morte eterna? É separação eterna de Deus. É isso. Se você quer pegar literalmente a palavra morte, morte quer dizer separação de Deus. Por quê? Porque fora de Deus não há vida. Não há vida. Então, é muito interessante isso. Fala. Outra coisa, já que falamos de enfermo espiritual, no enfermo, a cura espiritual, tem a possibilidade da o corpo reconhecer que a alma está enfermo ou o espírito está enfermo? Tem. Tem como a gente reconhece, sabe? A gente vai falar sobre isso, Marciano. A gente vai ver que nós conseguimos, através de discernimento, a gente consegue descobrir que a nossa alma está enferma. E nós vamos ver isso quando a gente falar sobre doenças da alma. E nós vamos descobrir também quando é o espírito. Por quê? Porque a gente vai ver. Olha só, todos nós sabemos quando estamos espiritualmente bem ou não. Não é verdade? Nós sabemos. Se nós estamos espiritualmente bem, pungentes, se a nossa comunhão com Deus está ali, ou se a coisa está o quê? E a gente sente quando esse espírito começa a se abater, quase chegando a uma morte, não sente? A gente consegue entender e ver isso. Olha como é que é a sua resposta, a gente já começa a designar e ver que a gente consegue enxergar essas enfermidades tanto na alma, como no espírito, como também no corpo físico. A gente consegue ver isso. Então, a gente só vai trabalhar em cima disso, lembrando o seguinte, irmãos, não importa onde esteja a enfermidade, o nosso Deus é aquele que cura. Ele tem poder para curar corpo, alma e espírito. Né? Então, nós vamos falar sobre isso, continuar isso na terça-feira. Amém? Acho que é um bom tema para a gente estar conversando. Né? Tem aí muito material para a gente ver, muita coisa bíblica para a gente estar conversando e muitas experiências para a gente estar trocando, porque quando a gente começar a falar sobre isso, nós vamos poder trocar informações sobre aquilo que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente viu, a experiência que a gente já teve de cura na nossa alma, no nosso espírito, cura também no nosso corpo. Então, nós vamos poder estar falando sobre isso. Amém, então, irmãos? Beleza? Vamos orar, então, nesse instante. Hoje é dia de oração pelo grupo.